Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e hoje, 6 de março, nós falaremos sobre o que pretendo ler em março. É o meu videozinho favorito, aquele momento gostoso em que eu seleciono as leiturinhas que pretendo fazer no mês e compartilhar aqui com vocês. Eu fui bem atrevido na minha pilha. Selecionei 8 livros para ler no mês de março, mas claro, nem todos são leituras novas, alguns são leituras que vêm se arrastando em fevereiro, e eu não garanto que eu vou concluir em março, mas tudo bem, o que eu não concluí em março pula para abril e assim por diante. Ali pelo dia 15 de março, o meu grupo de leitura, do qual faço parte, o Clube do Livro, vai se reunir e então isso vai acontecer em meados de março, ainda não tem uma data muito definida, porque a data foi alterada, não sei o que lá. Então, vai vir uma nona leitura. Alguém vai indicar um outro livro. Então, para mim, vai ser mais o nono livro do mês, né? Vamos a eles? A Sangue Frio, de Truman Capote. Esse livro, gente, vai ter resenha. Marquei para o dia 20 de março. Então, esse aqui eu não vou me deter muito nele. Só vou dizer que estou amando, tá? Eu estou amando esse livro. E ele costuma dizer, o Truman, o autor, que ele inaugurou um novo gênero literário com esse livro, que é o romance de não ficção. E ele ainda fala, o romance sem ficção. Porque não é uma ficção, isso realmente aconteceu, que é o assassinato dessa família Clutter, por esses dois anjinhos aqui, tá? O Perry, que é esse aqui, e o Dick, que é esse aqui. Dois monstros. Mas no devido tempo nós vamos conversar sobre essa história fantástica, lindíssima. Como é que uma coisa assim pode ser dita lindíssima? Eu estou falando, obviamente, não do fato, mas da narrativa, da forma sensível, objetiva, inteligente e ao mesmo tempo literária, porém não ficção, né? Como ele mesmo diz, é um romance sem ficção, é um romance sem romance. E gente, só lendo para vocês entenderem, tá? Muita gente vinha dizendo que eu ia gostar, e por causa disso mesmo eu achei que eu não ia gostar, porque eu sou meio do contra, né? Mas valeu para todo mundo que me indicou, porque eu gostei muito, estou gostando muitíssimo, eu já estou na metade, e eu li os 2 dias. E só não terminei ainda porque eu tenho tudo isso aqui intercalado com ele, né? Então estou vendo as prioridades. Esse aqui é prioridade, né? Ele tem resenha no canal, eu levo isso a sério, né? Então já está marcado, dia 20, não gosto de desmarcar. Então eu quero me disciplinar e até o dia 20 ele tem realmente prioridade. Esse aqui também tem prioridade, porque é o livro do grupo de leitura. O último que foi indicado no grupo de leitura, que nós vamos, em meados de março, ali pelo dia 15 de março, nos reunir para falar sobre ele. Então, ele tem que estar pronto até mais ou menos essa data. E é uma leitura que está se arrastando. Não estou conseguindo fazer render essa leitura. Ele está mais ou menos na metade. Ele já deveria estar com a leitura mais avançada. É o Chamado do Cuco, de Robert Galbraith. Robert Galbraith é um pseudônimo de J.K. Rowling, a autora do Harry Potter. É um livro que a sinopse é interessantíssima, mas quando você pega, você percebe que se arrasta bastante, né? Parece que a investigação não é um romance policial e a investigação não sai do lugar. É a impressão que eu tenho é que não sai do lugar. Nós temos aqui um detetive, por sorte, ele é muito carismático, gostei muito dele, que é o Cormoran. É isso mesmo? Cormoran Strike e sua secretária Robin, né? Ela também é uma fofa, os dois trabalham juntos. Eu sinto que ela vai se apaixonar por ele. Os dois, então, estão investigando o aparente suicídio de Lula. Lula é uma modelo fotográfico. Aparentemente, ela se suicidou. A polícia fechou como suicídio, mas
O irmão dela não acreditava na hipótese do suicídio, não estava convencido disso. Procurou Cormoran, convenceu a investigar. Então, a gente acompanha as investigações de Cormoran, só que elas não saem do lugar, né? Eu já tô ficando de saco cheio desse livro. E aqui está a Mamãezinha Querida, esse também tem prioridade, porque esse também vai ter resenha. Por sorte, uma luz me iluminou e eu não marquei data, porque senão eu ia estar ansioso demais. Né? Mas assim que terminar, eu vou marcar uma datinha. Nós vamos conversar sobre Mamãezinha Querida, da Christina Crawford. Gente, que livro fantástico. Nossa, é um livro lá dos anos. Ele foi publicado em 1978. A minha edição é do Círculo do Livro. Uma história maravilhosa também não é ficção, apesar de que eu acho que a Cristina. Ah, não é que eu não acho nada. Mas alguns dizem que ela está mentindo nesse livro, que não foi assim. Outros dizem que ela está falando a verdade, que é a história da mãe da Cristina, da relação das duas, né? Joan Crawford, que foi uma grande atriz do cinema, falecida em 1977, né? 77? Isso. A Cristina lançou esse livro em 1978 e ela fala da relação tempestuosa de uma mãe extremamente tóxica, disfuncional, desequilibrada, narcisista. Ela conta coisas horríveis sobre a Joan, né? Nós conversaremos sobre ele na resenha, mas já vou adiantando, é um livro que choca um pouco, principalmente quem trabalha com criança, né? Choca um pouco. Mas também não sabemos se é realmente verdade, eu acho que jamais saberemos o que é verdade e o que não é verdade aqui. Porque existem, eu li por aí vários documentários, assisti vários vídeos, e tem gente dos dois lados, uns defendem a Joan, a própria Bette Davis saiu em defesa da sua arqui-inimiga Joan e disse que é mentira da Cristina. Mas muitos outros dizem que é verdade da Cristina, que Joan era realmente daquele jeito. Ah, não sei, gente, não sei. Só lendo. Não, lendo também não vai adiantar muito. Mas eu pediria a quem puder que leia comigo. É uma leitura muito interessante, isso eu garanto. Um livro bem escrito, muito gostoso. Também está se arrastando, mas esse já está mais para o final. Esta valsa é minha. Esta valsa é minha, de Zelda Fitzgerald, é a história de Alabama, que é uma moça americana que se casou com David, um artista plástico. Eles se amam, mas se traem. Tem também a questão do álcool. Ambos gostam de beber e eles vão morar na França. Ela agora está estudando balé. O balé se tornou uma paixão na vida dela. Então ela meio que deixa Dick não. Dick é do outro livro. David. Ela meio que deixa David. Já estou trocando o nome dos personagens. É o que dá ler tanto livro ao mesmo tempo. Ela meio que deixa David de lado porque ela quer ser bailarina e na vida real, que eu não sei se ela vai transportar para o livro, mas eu acho que sim, né? Ela é esquizofrênica. Inclusive, Zelda morreu no sanatório durante um incêndio, uma morte muito triste, uma vida muito triste. E aqui existem traços autobiográficos, porque esse livro é uma resposta. Aqui sim nós temos o personagem David. A esse outro livro aqui, da autoria do marido da Zelda. Seriam a mesma história, porém aqui a versão da Zelda, mas essa parte da esquizofrenia, eu já estou me aproximando do fim, até agora não apareceu, né? O que nós temos aqui é uma moça, Alabama é o nome dela, eu achei um nome bastante excêntrico. Alabama é uma pessoa bastante triste, fragilizada, né? Ela se entrega completamente ao balé, tentando se afastar do marido, porque ele tem amantes, mas ela também, de vez em quando, investe num amante, né? Eles têm uma filhinha, Bonnie, estão morando na França. Eu estou gostando bastante da história, mas aqui e ali a gente percebe que
que há um desequilíbrio. Não é viagem, gente. Há um desequilíbrio. De vez em quando a gente percebe assim que parece que ela não está dizendo coisa com coisa. Ela escreveu esse livro de dentro da instituição psiquiátrica onde ela fora internada quando diagnosticada com esquizofrenia. Então, também devia tomar muitas medicações, eu suponho. Então, eu não sei até que ponto a doença não entra na sua escritura, não sei. E esse aqui, então, é a versão do marido dela, né? Ela é Zelda Fitzgerald e ele é F. Scott Fitzgerald. E esse F quer dizer Francis, tá? Francis Scott Fitzgerald foi um grande, respeitadíssimo autor americano. Suave à Noite é um livro maravilhoso, maravilhoso, mas a primeira parte é meio chata. Eu estou na segunda parte, ainda tem a terceira. Estou na metade, né? Esse livro aqui também não rendeu muito. A primeira parte é bastante densa, complexa, difícil de ler. Na segunda parte é maravilhosa. A primeira parte termina. Aqui nós temos o casal Nicole e Dick. Esse sim é Dick, apelido de Richard. Richard Diver era um psiquiatra bastante respeitado, um homem inteligente. Naquela época não era muito comum um médico psiquiatra. Havia inclusive um certo preconceito com essa profissão, tanto que ele não fala qual é a sua profissão, né? Ele só diz assim que é médico. É lá pelas tantas é que ele fala que ele é psiquiatra. E ele faz algo muito inusitado, ele se casa com a sua própria paciente. E no final da primeira parte, ela se chama Nicole. Ela, que até então parecia uma mulher normal, uma mulher comum. Eles moravam na França, moram ainda na França. São americanos e moram na França. Eles têm filhos, mas os filhos não aparecem. Só fala que eles têm um menino e uma menina. E lá no final da primeira parte, Nicole tem uma crise. E é incrível como F. Scott Fitzgerald retratou muito bem essa crise. Ela ganha um surto na frente da amante dele, a Rosemary, personagem que eu odiei com todas as minhas forças. Felizmente, com a crise, ela sumiu. Na segunda parte, então, o autor volta no tempo, desde que Fitzgerald, não, desde que Dick, eu confundo Dick com David, porque são a mesma pessoa, né? Desde que Dick saiu da faculdade. Na verdade, ele ainda não tinha terminado muito bem a faculdade, que ele vai fazer um estágio em Viena. E aí vai voltando ao passado, contando as dificuldades que ele teve para se formar e o momento em que ele vai trabalhar na Suíça, num sanatório. É lá que ele conhece Nicole. Ela é uma mulher lindíssima. E ele acreditava, como eu acho que havia uma crença na época, de que a esquizofrenia pudesse ter cura. Não sei, fui pesquisar, não encontrei muita coisa, não sei até que ponto já havia medicações para o controle. Essa doença tem controle, mas cura não tem cura. E eu não sei até que ponto já havia bons antipsicóticos nessa época, que tipo de tratamento era empregado, nada disso eu sei. O que eu sei é que lá ele se apaixona por Nicole e os colegas, o chefe dele, o diretor do hospital, os médicos, eles estão achando muito antiético, eles percebem que o que existe entre Dick e Nicole é mais do que uma simples amizade, é mais do que uma simples relação entre paciente e médico, de que tem algo ali, e eles acham isso muito antiético, e não deixa de ser, né, um pouco antiético, principalmente porque Nicole é uma moça muito doente. E eles vão conversando com o Dick, tentando afastá-lo de Nicole, e eu estou mais ou menos nessa parte. Dick não quer se afastar dela, ele está muito apaixonado por ela, né? E essa parte é um livro muito bom mesmo. Essa parte está me prendendo bastante. Vamos ver como é que isso termina. Não sei se eu vou terminar em março, mas vou fazer o possível, porque introduzi novos livros em março. Um deles é esse aqui. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais é do Kazuo Ishiguro. Apesar desse nome, o Kazuo ele é japonês, né? Mas ele é mais inglês do que japonês, porque desde os 5 aninhos ele vive na Inglaterra, então já dá para se considerar
um autor inglês. Isso aqui é literatura inglesa, não é literatura japonesa. A história se passa numa Inglaterra ficcional, do futuro, distópica. O romance distópico é aquele romance que apresenta uma sociedade que não existe, mas que poderia existir, e geralmente tem aspectos muito destrutivos. É o caso aqui do Não Me Abandone Jamais, né? Aqui nós temos, eu li pouquíssimo, porque eu comecei ontem, estou apenas na página 21, li só o primeiro capítulo, mas já comecei a gostar, já troquei ideias com outras pessoas, parece que o livro é muito bom. É sobre clones, é muito triste, né? Eles nascem, desde criancinhas, eles já sabem que eles não têm valor dentro da sociedade, que eles não são humanos, eles não são considerados humanos, né? E que eles foram feitos para entregar seus órgãos para quem precisasse, e que eles não têm direito a reclamar de nada, eles têm que se acostumar com isso. Então, eu fico com muita peninha. E não concordo com isso, vocês concordam? Isso aqui é muito bom para debate. Eu estava refletindo, isso aqui é muito bom para trabalhar em sala de aula. Não, não eu, claro, eu tenho quarto ano, não vou trabalhar isso em sala de aula. Mas quem tem, por exemplo, um nono ano, ensino médio, poderia trabalhar em sala de aula. Questão da ética, né? A questão da humanidade. Clone é humano ou não é humano? Eu não vejo por que o clone não seria humano. É um ser humano. Ele não é um objeto à parte, ele é um ser humano. Eu penso que é. Mas esse livro não concorda comigo. Eles não veem como humanos. E os pobrezinhos, desde pequenos, eles crescem em instituições e eles são moldados pelo sistema para aceitarem o seu trágico destino, né, de doadores. Eu acho que esse livro eu vou amar, gente linda. Já esse aqui eu tenho minhas dúvidas. Meu Deus, Bárbara Delinsky, A Vizinha. Tem uma sinopse maravilhosa que me fisgou. Ai, meu Deus do céu. Mas também estou bem no início, não quero ter preconceitos. Li apenas do prólogo. Fala de um casal perfeito demais. E acho que ela se dirige a um público bem específico e romântico, né? Não é meu caso. Assim, ela não sabe retratar um homem de verdade. Os personagens dela não têm nem homem nem mulher, porque os personagens dela não têm consistência. Eles não têm a fibra da realidade tão necessária na ficção. Eles não têm verossimilhança, essa é a palavra. Eu não senti que aqueles personagens fossem verdadeiros. Sabe? É tudo assim muito doce demais, e se amam, e se entregam, e meu Deus. Mas tem uma sinopse muito gostosa e há o risco, eu tenho que parar com esse preconceito, há o risco maravilhoso de eu gostar, e eu espero que eu goste, porque por enquanto eu estou achando bastante açucarado. Que é a história de uma pequena comunidade, uma ruazinha sem saída, ali tem 4 casas vitorianas muito bonitas, numa cidadezinha muito aconchegante e gostosa, próxima a Nova York, na história se passa nos Estados Unidos. Em 3 casas moram casais, né? E na 4ª casa uma jovem viúva que subitamente aparece grávida. Isso cria uma neurose nas 3 mulheres vizinhas. Elas acham que o bebê pode ser do marido delas. Eu só não entendi por que elas chegaram a essa conclusão. Não tem mais homem nessa cidade? Não sei, gente, não sei. Quando eu souber, eu falo para vocês, tá? E por último, eu também selecionei Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates. Ó, uma capa linda, ela é uma moça linda, o nome dela é Violet. Violet presenciou um assassinato e os assassinos eram seus irmãos. Ela testemunhou. Eles mataram, por racismo, um jovem negro. E ela testemunhou contra eles. Ela falou a verdade. Ela achou que, apesar deles serem irmãos dela, ela devia falar a verdade, não mentir. E com isso, ela conseguiu a inimizade de toda a sua família e de outras pessoas também, porque ela foi considerada persona non grata, foi excluída do meio em que vivia. E o que é mais triste, foi considerada errada. É quando o erro assume o lugar do acerto, né? É quando nós temos que nos envergonhar de termos feito a coisa certa. É um livro que vai mais ou menos por esse viés, né? Ela deve se arrepender de ter falado a verdade, de
de ter tomado esse passo. A culpada é ela, a errada é ela, né? Toda a família a excluiu, inclusive eles a convidaram a se retirar, a sair de casa. Tenho certeza que eu vou amar esse livro, mas eu também estou nas páginas iniciais, quando ela fala da sua relação com o pai, que era meio alcoólatra, a mãe, que era uma mulher triste e abatida, e seus 6 irmãos. Gente linda, por hoje é isso. Na segunda-feira, no dia 13 de março, nós conversaremos sobre esses mesmos livros, né? Eu vou falar então sobre as leituras concluídas e em andamento. Concluídas tem muito pouco, já concluí as benevolentes, falaremos sobre as benevolentes na semana que vem. E eu também vou falar um pouquinho mais sobre essas leituras tão interessantes. Um beijo no coração de todo mundo, tenham todos uma ótima semana. Nós nos veremos novamente na segunda-feira.